Olá, pessoas! Que satisfação ter vocês aqui mais uma vez. Meu nome é Fábio Santos, eu sou professor de História. Na aula de hoje, pessoas, vamos trazer alguns assuntos extremamente relevantes e interessantes com relação à chamada colonização europeia nas Américas. Hoje eu quero falar com vocês sobre a colonização inglesa na América do Norte, pessoas. Algo extremamente interessante e importante para a formação colonial aqui do período aqui do século XVI, mas em especial a colonização americana, beleza, pessoas? Sem perda de tempo, vem comigo e vamos começar a falar sobre essa colonização inglesa, pessoas. Vamos trocar uma ideia? A colonização inglesa efetiva da América do Norte começa no chamado século XVII, certo? Aqui por volta de 1620, mas você já teve tentativas de empreendimentos para a gente tentar ocupar esse local aqui, no caso os ingleses tentaram ocupar esse local. O início de uma tentativa de colonização ainda foi com essa gloriosa rainha, a rainha Elizabeth I. Coloquei só Elizabeth aqui, mas a gente está falando de Elizabeth I, tá, pessoas? A rainha da Elizabeth da dinastia Tudor, aquela que não casou, não teve filhos, né? No início de 1584, agora sim, 1584, você tem o início da colonização inglesa na América. Só que ela foi incentivada pela rainha, mas não deu todas as condições possíveis. Então foi um movimento que durou um pouco mais de 2 anos, não chegou a fazer efetivamente ocupação inglesa na América do Norte. Somente com a dinastia Stuart, lá com o rei Jaime I, que você vai ter no século XVII, portanto, um novo momento de colonização inglesa, pessoas. Momento esse que vai se iniciar no ano de 1620. Portanto, 1620, como eu havia falado para vocês, ó, século XVII. Beleza, pessoas? Então esse novo momento de colonização, esse sim vai dar certo. Então no século XVII vai começar a ocupação americana, né? A ocupação da América do Norte por parte dos ingleses, né? E aí vai construir aquilo que ficamos sabendo futuramente na nossa história aqui, de 13 colônias inglesas, que futuramente vão dar início ao que nós conhecemos hoje como os Estados Unidos da América. Beleza? Bom, esse movimento, pessoas, ele não veio do nada, né? É um movimento empreendido por calvinistas, que lá na Europa, dependendo do local, eles eram chamados de puritanos. Puritanos era uma das formas que você podia chamar os calvinistas, em especial na Inglaterra. Então, um navio de puritanos, esse navio tem esse nome aqui, ó, Mayflower. O navio Mayflower vem com uma série de puritanos, né, calvinistas, portanto, que estavam fugindo de perseguições religiosas. Gente, o século XVI, por causa da reforma protestante, né, lá iniciada em 1517, você tem uma série de perseguições religiosas naquela região. Só que a questão, pessoas, é a seguinte: chega no século XVII e muitas das perseguições continuam. Com menos intensidade do que acontecia no século XVI? Sim, com muito menos intensidade. Porém, as perseguições continuam, certo? Esse navio Mayflower, ele traz calvinistas, traz, portanto, né, essas pessoas que buscavam, né, liberdade religiosa, portanto, estavam em busca do fim da perseguição que acontecia lá na Inglaterra, mas não é só esse tipo de gente que vem pra cá, não. Além de calvinistas, vieram também os chamados degregados. O que eram degregados? Eram pessoas que eram chamadas de indesejáveis na metrópole, né? Então eu podia ter aqui, por exemplo, órfãos, eu podia ter aqui pequenos contraventores, né? Pequenos ladrões, né? Algumas pessoas que não eram consideradas pessoas para viverem em sociedade ali na Inglaterra. Essas pessoas vinham para cá, para a colônia, vinham para cá, para Nova Inglaterra, como também chegou a ser chamado em algumas áreas dali das 13 colônias. Detalhe interessante, nesse momento você tinha um negócio chamado servidão voluntária. O que era isso? O camarada vinha para cá, isso se ele fosse um contraventor, um bandido, por exemplo. Né? Ele vinha para cá, cumpria uma pena de 7 anos trabalhando, né? E posteriormente ele teria o direito a receber uma terra. Então ele poderia ser depois considerado um colono. Beleza, pessoas? O primeiro núcleo de colonização que eu preciso que você saiba, pessoas, chama-se Plymouth, ou Plymouth, que fica no que hoje você conhece como estado de Massachusetts. Aí foi o primeiro núcleo de colonização, né? E posterior a isso, ao longo dos anos 1620, 1630, 1640, diversos outros núcleos de colonização foram sendo feitos nas colônias subsequentes. É aqui então, pessoas, que eu tenho as chamadas 13 colônias. Um detalhe, a costa dos Estados Unidos que eu estou falando é a costa leste, é aquela que fica virada para o chamado Oceano Atlântico. Certo? E é por onde esse pessoal chegou. A outra costa, lá onde fica a Califórnia, onde fica, né, São Francisco, que é uma cidade muito importante para os Estados Unidos, é a chamada costa oeste. Você tem a costa leste e a chamada costa oeste, que fica virada para o Pacífico.
Beleza? Eu tenho 13 colônias, pessoas. Os nomezinhos são meio complicadinhos, mas vamos dar uma olhada aqui, ó. As colônias do norte, eu tenho 7 colônias no norte e eu tenho 6 colônias no sul, certo? Bom, colônias do norte: Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nova York, New Hampshire, Pensilvânia e Nova Jersey. E as colônias do sul? Delaware, Virgínia, Geórgia, Maryland, a Carolina do Sul e a Carolina do Norte. Você vai perceber daqui a pouco que a forma como cada uma dessas colônias vai se comportar economicamente vai ser essencial para a gente entender como é que se deu a dinâmica econômica de cada uma dessas regiões, tanto com relação ao norte, tanto com relação ao sul. Vamos dar uma olhada como é que se deu essa dinâmica? Vamos lá. Olha só aqui, pessoas, as colonizações tanto no norte quanto no sul tiveram algumas dinâmicas um pouco diferentes umas das outras. Tá? Se a gente for observar um pouquinho aqui, gente, a colonização ao norte, né, ela tem um pouco mais de coisa que a colonização ao sul. Deixa um espaço aqui porque a gente vai completar com algumas informações, não se preocupe. Mas a colonização no norte, pessoas, ela teve algumas dificuldades. Por quê? Presta atenção nesse pequeno detalhe que eu vou destacar aqui de rosinha. Clima semelhante ao da Europa, não é, pessoas? Eu espero que quando você estiver vendo essa aula, abre uma abinha e dá uma olhada como é que funcionava as 13 colônias, né? Como é que funciona no mapa essas 13 colônias. O pessoal aqui do norte, ele está com um clima bem parecido com o da Inglaterra, porque geograficamente eles estão, né, mais ou menos ocupando a mesma área, né? Está mais distante do trópico do Equador, ali da chamada linha do Equador. Então eles têm um clima mais próximo ao da Inglaterra, um clima mais frio, portanto. Aqui você tem uma série de dificuldades de produzir alguns gêneros que seriam diferentes daqueles que já eram produzidos na metrópole, certo? Então, poxa, né, o pessoal do norte, o pessoal, né, que não tem essa facilidade que o pessoal do sul vai ter, porque o pessoal do sul já está mais próximo da linha do Equador, né, já tem um clima mais quente, por assim dizer. Já o pessoal do norte não, tem um clima muito semelhante ao da Inglaterra. Desse jeito, pessoas, os setores que vão ser desenvolvidos ao norte vão ser diferentes do sul. Só um detalhe, nenhum desses lugares aqui vai achar ouro. Então eles vão ter que produzir aquilo que efetivamente vai gerar algum tipo de riqueza. Diferente da Espanha, que deu aquela sorte de encontrar ouro e prata nas suas colonizações, né, pessoas? Aqui, quais são os setores desenvolvidos pela colonização do norte? Primeiramente, você tem vários núcleos de povoamento. Inclusive, provavelmente, todas as vezes que você já ouviu falar de colonização da América do Norte, você vai ouvir muito falar dessa palavra povoamento, né? É como se a colonização americana fosse especificamente para isso. E de certa forma não está errado, né? Mas não é só de povoamento, você também terá algum tipo de exploração aqui também, tá, pessoas? Não vamos esquecer disso. Mas aqui, pessoas, você tem do povoamento por causa da filosofia daqueles que vieram para cá. Eles não vieram aqui só para explorar, só para ganhar dinheiro, diferente de Portugal e Espanha. Eles vieram para cá para ocupar, para tornar isso aqui uma nova área de ocupação e, portanto, uma nova área também de residência. Então eu tenho aqui a criação de alguns núcleos de povoamento e incentivo as comunidades rurais, ok, pessoas? Comunidades rurais de grande ou de pequeno porte, né? Temos aqui o desenvolvimento da manufatura, então nós temos algumas manufaturas aqui, tá, pessoas? Isso é muito interessante, porque isso aqui começa a fazer a mentalidade empreendedora que futuramente vai gerar uma mentalidade liberal nos Estados Unidos. É esse desenvolvimento dessa manufatura no norte, tá? E um forte desenvolvimento naval, pessoas, a indústria pesqueira norte-americana, sobretudo que fica nessa área da costa leste, onde estão essas 13 colônias, até hoje o setor da pesca, ele é muito forte. Pesca de atum, né? Pesca de alguns outros peixes, como bacalhau, naquela região bem ao norte, né? do que hoje aqui é a costa leste norte-americana, você tem muita pesca até os dias de hoje. E depois eu tenho a colonização no sul, né? O sul já dá uma sorte, por assim dizer, né? Ele tem um clima bastante diferente da Inglaterra, né, pessoas? Porque aqui eu tenho um clima mais quentinho, pessoas. Eu tenho um clima mais quentinho. Até desenhar uma labaredinha aqui, né? Um pouquinho mais quente. Se é um clima diferente do que existe na Inglaterra, eu consigo plantar alguns gêneros diferentes do que existiam na Inglaterra. Então aqui eu vou ter plantação aqui de tabaco, vou ter plantação de arroz, vou ter plantação, em algumas medidas também de açúcar, mas a grande plantação que eu vou ter aqui, pessoas, a grande produção rural, né? Segundo esses padrões ingleses, quando eu falo nesses padrões ingleses, é o que a Inglaterra pretendia ocupando esse local, eu vou ter a produção de algodão, pessoas, muito algodão, certo? A produção de algodão nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, ela vai ser fortíssima até o final do século XIX. Ainda hoje os Estados Unidos é um grande produtor de algodão, um grande produtor rural, num aspecto geral. Mas nessa época que o algodão era muito produzido
produzido, em especial nessas duas colônias aqui, ó, na Geórgia e na Virgínia. Ok? Na Geórgia e na Virgínia vão ser os dois principais núcleos onde eu vou ter a plantação de algodão. Mas essas plantações de algodão não são de qualquer jeito, tá, pessoas? Eu tenho a formação dos chamados plantations. O que significa essa formação de plantation? Eu tenho 3 características do plantation. O plantation, basicamente, ele é um latifúndio, portanto, é uma grande porção de terra. Esse latifúndio, geralmente, ele é monocultor, ou seja, eu vou plantar em grande quantidade um único produto. E, além de monocultor, ele também é escravista. Ok? Ele é escravista. Tudo bem, pessoas? Então, essa foi a dinâmica dessa colonização, tanto no sul quanto no norte. Aqui no sul, pessoas, se você for ver essa formação dos plantations, ela é muito semelhante com o Brasil açucareiro, certo? Porque o Brasil açucareiro também usa plantations. As plantações que você viu lá em Pernambuco, lá do Duarte Coelho, por exemplo, são também latifúndios, monocultores e escravistas. Então tem muito a ver com o Nordeste brasileiro. Agora, como é que funcionava o comércio daqui dessas 13 colônias? Elas exportavam isso? Como é que elas se comportavam? Né? Tinham vizinhos aqui. Vamos ver como é que elas se comportavam economicamente através do chamado comércio triangular. Vem comigo que você não se perde. O comércio triangular, pessoas, né? Esse comércio que envolve as nossas queridas 13 colônias. Bom, nós temos aqui as 3 colônias. Nós temos desse lado de cá a África e nós temos do lado de cá o Caribe. Como é que isso aqui se comporta, pessoas? Presta atenção. As 13 colônias, pessoas, elas recebiam daqui no Caribe, por isso essa seta em roxo, recebiam no Caribe açúcar e melaço. Esse melaço era transformado pelas 13 colônias em rum. Aí esse rum era utilizado em troca de escravos na África. Então, vamos de novo. O rum, produzido a partir do melaço vindo do Caribe, açúcar e melaço, que era produzido o rum, que era enviado para a África, certo? A África, em contrapartida, mandava para as 13 colônias escravos, certo? Em sua vez, os escravos que chegavam aqui nas 13 colônias eram vendidos ao pessoal do sul e do norte. Quem coordenava esse processo aqui era mais as colônias do norte. Mas enfim, os escravos chegavam, as 13 colônias compravam, lógico, esses escravos da África, faziam essa moeda de troca, e depois vendiam esses escravos para o pessoal aqui do Caribe. Quando eu falo Caribe, pessoas, eu posso até inclusive colocar o pessoal lá da América Hispânica, certo? Então, por isso um comércio triangular, porque há um envolvimento destes 3. A dinâmica de funcionamento é essa. As 13 colônias fazem essa troca e dessa forma se enriquecem. Aí surge uma pergunta muito interessante. Mas, professor, cadê a Inglaterra nisso? Por que a Inglaterra nunca interviu nisso? Porque, gente, qual é o século que eu estou nesse momento? Eu estou falando do século XVII. Segundo Christopher Hill, nós estamos no chamado século das revoluções na Inglaterra. Então, neste momento, a Inglaterra está literalmente sangrando. A Inglaterra está passando pela Revolução Puritana, a Inglaterra está passando pela República de Oliver Cromwell, a República cai, tem a volta da dinastia Stuart. Então, tem uma série de coisas que está acontecendo na Inglaterra que não permitiu que pudesse influenciar diretamente nisso aqui. É claro, parte daquele algodão que era produzido nas 13 colônias ia parar na Inglaterra? Claro que ia, né? Mas a Inglaterra não consegue influenciar de uma forma muito precisa, de uma forma efetivamente absolutista, nesse comércio triangular. Até porque essas revoluções é justamente para fazer o que com o absolutismo? Você tem lá o absolutismo da família Stuart. O que o pessoal quer fazer com o absolutismo? Acabar com ele. Então, não tem absolutismo que vai fazer com que este comércio triangular seja parado pela Inglaterra. Beleza, pessoas? Espero que você tenha entendido este processo. Espero que essa questão com relação ao comércio triangular, com relação à dinâmica de ocupação do território norte-americano tenha ficado claro. Não se esqueça de sugerir coisas aqui embaixo, sugestões, coisas do tipo. A gente está aqui para servir. Torne a sua quarentena produtiva, porque quarentena não é férias. Valeu, pessoas!